se você se dedicar do seu coração em meditar na palavra de dia e de noite, em ter uma vida próxima de Deus, em conhecer os textos da palavra, você vai estar sempre na frente. Fala para o seu irmão assim, você vai estar sempre na frente. E é tão bom estar na frente. Às vezes eu falo com a minha esposa dentro de casa, eu falo que Deus maravilhoso, que antecipa as coisas para nós, que nos deixa na frente. Deus já me deixou na frente em tantas situações, não apenas por conhecer os textos da palavra, mas às vezes Ele é tão misericordioso que Ele anuncia algo antes mesmo de acontecer, né? Por algumas vezes, a minha esposa é sonhadora, ela sonha muito, né? E aí, ela sonhava, e ela vinha e contava para mim, e eu guardava aquilo no meu coração, e passava-se muito tempo. Ela esquecia do sonho, só que eu não tinha esquecido. Eu estava atento, né, guardando aquilo no coração. E quando acontecia aquilo que estava previsto, eu já sabia o que fazer. Por quê? Porque eu já estava preparado. E depois que eu fazia, ela falava, nossa, por que você falou essas coisas? Da onde você tirou isso? Eu falo, filha, você lembra daquele sonho que você teve? Ela fala, eu não lembro. Eu falo, mas eu lembro, eu só estava esperando chegar a hora que eu ia ter aqui. Então, Deus, Ele é bom. E quem vive segundo os estatutos, as ordenanças, os mandamentos, vai estar sempre um passo à frente. Ele vai estar sempre um passo à frente. Fala para o seu irmão, esteja um passo à frente. Isso, nós estamos falando sobre o poder do amor. E hoje é o 4º domingo, amém? Nessa série de pregação, o poder do amor. Nós falamos sobre o amor do Pai, nós falamos sobre, sim, você pode andar em amor, certo? E nós iremos falar hoje sobre mergulhe na cultura do amor. Fala para o seu irmão, mergulhe na cultura do amor. Isso, o poder do amor. Irmãos, a palavra de hoje, ela é uma palavra para equipar você. Para você ter uma vida boa, bons relacionamentos, principalmente entre os irmãos da igreja, amém? É uma palavra para te equipar, para que você não perca a sua salvação, para que você possa viver melhor, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. A palavra de Deus, ela nos exorta isso, para que a gente tenha cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, e brotando ela, venha a gente perder a nossa salvação. Ou seja, toda pessoa amargurada e com raiz de amargura no coração, ela corre um grande risco de perder a salvação. Coloca para nós Filipenses, capítulo 4, no versículo 2 e 3. Filipenses, capítulo 4, no versículo 2 e 3. Eu vou ler um versículo que, na maioria das vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia, ele passa despercebido, porque parece uma saudação simples que Paulo está fazendo, só que esses 2 versículos, eles falam profundamente sobre a cultura do amor. Então você vai olhar esses 2 versículos agora e você vai ver como eles falam profundamente sobre a cultura do amor. Diz assim, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Vai no verso 3. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da... Olha só. Então, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Então, Evódia e Sintique eram mulheres, pois juntos se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, olha só, esses 2 versículos, às vezes, você lendo corrido, passa despercebido. Mas se você voltar no verso 2, volta só para nós, verso 2, olha lá. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Então, a Bíblia, ela continua no versículo 3, falando assim que essas mulheres se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com os demais cooperadores. E fala de um esforço que essas 2 mulheres teve. Então, estamos falando aqui de líderes chaves. Fala para o seu irmão, líderes chaves. Eram 2 mulheres que eram líderes chaves na pregação do evangelho de Paulo, pessoas que ajudaram Paulo a implementar uma igreja lá em Filipos, né? Que essa carta é aos filipenses. Então, elas ajudaram a implementar a igreja, elas trabalharam no evangelho do Senhor. Só que o verso 2 diz que há algo entre elas. Há uma contenda que existe entre elas, a ponto de Paulo dizer, peço a Evódia e a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Ou seja, havia uma divergência de pensamentos. Fala para o seu irmão, divergência de pensamentos. Isso, entre essas 2 irmãs havia uma divergência de pensamentos. E Paulo aqui, ele segue dando várias recomendações. Ele fala, peço também a você, fiel companheiro de jugo,
que auxilie essas mulheres, pois juntas esforçaram comigo no evangelho. Ou seja, ele ainda pede para que o pastor principal, local, aquele que estava chefiando a igreja, o homem que estava chefiando a igreja, que auxiliasse essas mulheres. No quê? Na recuperação de uma amizade. Fala para o seu irmão, recuperação de uma amizade. Então aqui mostra pensamentos divergentes e pessoas que antes trabalhavam no Evangelho do Senhor estavam assíduos, a ponto de Paulo falar, elas trabalharam, cooperaram junto no Evangelho do Senhor. E eu peço um auxílio a você, meu irmão, você que está recebendo essa carta, que é o pastor da igreja, que auxilie elas, para que elas voltem a estar tudo bem. Ou seja, havia uma divergência de pensamento. Em algum momento, essas duas irmãs pensaram de formas diferentes e isso criou uma certa animosidade. Talvez, se a gente pudesse voltar naquela época, a Bíblia não traz, mas talvez as duas irmãs elas estavam sem se falar. E isso não apenas eram entre elas, algo que os outros não sabiam, não. Era algo que era notório a toda a congregação. Porque Paulo estava muito longe, mas ele já sabia do que estava acontecendo. E quando ele escreve a sua carta, ele escreve a carta mandando e falando assim, e peço também a Evódia assim, que elas tenham o mesmo modo de pensar. Que elas não fiquem mais divergindo, discutindo com esse problema que tem entre elas. E eu peço, meu irmão, que vocês auxiliem ela nessa jornada. Que elas não fiquem desse jeito, com animosidade, uma contra a outra, sem falar com a outra. Então era algo que era notório, não apenas para Paulo que estava distante, mas era algo que essa carta foi para a congregação que estava em Filipos. Ou seja, toda a congregação sabia do assunto. Fala para o seu irmão, estava todo mundo sabendo do barraco. Isso, como é que é quando uma mulher vai falar para outra da fofoca? Vou te contar o quê? Um bafo. Exatamente, era um bafão, esse aí era um bafão. Ou seja, na verdade, você nem precisava chegar e falar, vou te contar um bafo, porque aparentemente, todo mundo estava sabendo que elas tinham um problema, uma com a outra. E aí Paulo ele vai fazer uma exortação, eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar, auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram tanto comigo, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram no livro da vida. Ou seja, ele está falando, eu peço que auxilie elas, elas não podem ficar desse jeito, com uma situação mal resolvida. Agora, veja bem, a cultura do amor, que a gente vem falando tanto sobre o poder do amor, é uma cultura muito realista. Deus, ele nunca deixa fingir que está tudo bem. Ele confronta o problema para o problema ser resolvido. Isso que nós temos que entender. Deus, ele nunca deixa as coisas passar batido. E o apóstolo Paulo era um apóstolo de Jesus, certo? Então ele fazia de tudo para se parecer com Cristo. Tem uma passagem de Paulo que ele fala assim, seja meu imitador, porque eu também sou de Cristo. Eu imito a Cristo. E imitando a Cristo, ele não podia deixar ou fingir que naquela igreja estava tudo bem. Porque havia um problema que era notório a todos. Havia um problema que era uma situação entre duas irmãs e que todos percebiam. Aquelas irmãs, naquele momento, não estavam fluindo na cultura do amor. Fala para o seu irmão, flua na cultura do amor. Isso, e a cultura do amor ela é realista. Deus não deixa se fingir que nada está bem. Deus ele sempre confronta o pecado do ser humano. O apóstolo Paulo não poderia fazer diferente. Todo pecado tem que ser confrontado. É claro que você nunca confronta o pecado ameaçando, pondo o dedo na cara e xingando a pessoa. Claro que não. A gente sempre confronta o pecado em amor. Nós percebemos nesses dois versículos que Paulo, com muita cautela, com muito cuidado, ele exorta aquelas irmãs. Vocês precisam ter o mesmo modo de pensar. Vocês não podem agir dessa maneira. Meu irmão, auxilia elas aí, conversa com elas, porque elas precisam resolver esta questão. Paulo, ele já era um homem muito calejado nesse assunto, porque o próprio Paulo, ele teve uma divergência com Barnabé. Há muito tempo atrás, ele e Barnabé saíam e abriam igreja em vários lugares, mas eles também tiveram uma divergência de pensamento a ponto de eles se dividiram. Se dividiram não, né? Se multiplicaram. Porque cada um foi para um lado abrindo igreja. Então, cada um foi para um lado. Foi Paulo e Silas para um lado e Barnabé e o apóstolo Marcos foi para outro lado. Porém, Paulo jamais permitiria que nenhuma raiz de amargura brotasse no coração dele. E eu sei que o apóstolo Paulo ele não é uma pessoa incoerente. Se ele estava dizendo para essas irmãs se resolverem, com certeza a história entre ele e Barnabé também foi resolvida. Porque mais adiante na vida de Paulo vai mostrar que ele manda cartas a Barnabé, elogiando a escolha dele por Marcos e falando muitas coisas a Barnabé. Então a questão que havia entre Paulo e Barnabé já tinha sido resolvido. E agora Paulo estava recomendando que essas irmãs pensassem da mesma maneira. Sabe? Eu cresci na igreja.
Ir na igreja, meu irmão, não é diferente como qualquer outro lugar. Algumas pessoas, às vezes, são muito ingênuas e elas entram dentro da igreja esperando encontrar o cenário perfeito, sim ou não? Meu irmão, você entrou no lugar errado. Porque eu acho que não tem lugar que tem gente mais doente e problemática do que a igreja. Sabia disso? Não essa aqui, amém? Mas, aqui é o lugar de se receber. Gente que vem de um mundo do crime, gente que vem das drogas, gente que vem de prostituição, gente que vem de fofoca, gente que vem... Então, assim, é um lugar, é um grande hospital. E hospital é lugar para doente, sim ou não? O próprio Jesus, ele fala, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para chamar aqueles pecadores para o arrependimento. Então, assim, aqui é um lugar de um encontro de muitas, vamos colocar, etnias, culturas, pessoas que pensam diferente e muitas vezes pessoas problemáticas. E algumas são ingênuas, às vezes eles vêm para a igreja, entregam a vida para Jesus, a gente louva junto, temos os nossos pequenos grupos e, claro, aqui é um lugar de melhorar, que a Bíblia fala, vinde como estáis, certo? Só que ninguém é para permanecer do jeito que veio, é para você melhorar. A Bíblia diz que a luz do crente é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia... Até ser dia? Perfeito. Então você tem que ter esse crescimento na sua vida. O crescimento da sua vida tem que ser exponencial. Todos os anos que as pessoas te encontrarem, tem que ter algo diferente em você. Tem que haver um crescimento. Você não pode ficar estacionado. Fala pro seu irmão, você não pode estacionar. As pessoas têm que ver a diferença. Passou uma semana, a pessoa vê a diferença. Passou 3 meses, a pessoa vê a diferença. Passou 1 ano. Se te encontrar daqui 5 anos, nem te reconhece mais. Sim ou não? Nem sabe mais quem é você. E aí as pessoas que entram aqui na ingenuidade, ela fala assim, nossa pastor, eu nunca pensei que eu fosse ver isso um dia na minha vida. Dentro da igreja, 2 irmãs que não se falam. Acorda. Esse aqui é o mundo real. Fala para o seu irmão, é o mundo real. Isso é o mundo como ele é. E o mundo é desse jeito aqui. Nós somos a igreja do Senhor, estamos separados do mundo, mas pessoas são assim. Nós temos que ser realistas. Fala para o seu irmão, seja realista. Fala para ele, acorda. Isso, nós estamos lidando com seres humanos e temos que ser realistas. E essas coisas acontecem onde tem pessoas. Agora, veja bem, você não sabe, se você acha já ruim encontrar qualquer situação de animosidade dentro da igreja, você não sabe o quanto é ruim. Eu, na minha posição, tenho que consertar isso daí, meu irmão. Nossa. Jesus. Eu até falo, Jesus, isso dá trabalho demais. Isso aí é algo difícil demais. Fala para o seu irmão, isso dá trabalho. Fala para ele, não dá trabalho para o pastor, não. Isso ajuda o pastor, fala para ele, ajuda o pastor. A Bíblia mesmo fala a respeito disso. Fala assim, para que nós, ovelhas, não sejamos pesados aos nossos pastores, mas que a gente possa ajudar eles, porque eles zelam pelas nossas almas como hão de que prestar contas delas diante de Deus. E de fato, como eu sei que um dia eu estarei diante de Deus prestando conta por aqueles que me ouvem, eu tento o máximo possível fazer com capricho, com zelo, o ensinamento não faltar em nada, para você de fato chegar diante de Deus. Se você fez tudo errado, aí Deus vai falar assim, isso aqui é ovelha de quem? Pastor Rubens, eu vou olhar e falar, eu avisei. Eu avisei. Jesus fala, aqui não vai entrar. Eu falo, eu avisei, pode deixar que eu chuto isso aí. Está repreendido, né? Então, irmãos, situações de animosidade. Então, assim, se você já acha ruim uma situação dessa entre irmãos, na minha situação ainda é pior ainda, porque para consertar dá trabalho demais. Você tem que ir de um lado e dizer, meu irmão, veja bem, perdoa, irmão, vai lá, pede perdão, se humilha. Diz para ele assim, assim, assim. Não deixa assim. Aí, beleza. A pessoa já não está muito convencida, certo? Aí você tem que sair do outro lado agora e dizer a mesma coisa. Meu irmão, deixa isso aí para lá. Não pensa desse jeito. Olha o que a Bíblia diz. E olha, toda essa pregação está baseada em 1 Coríntios 13. Toda essa série do poder do amor está baseada em Coríntios 13. E eu li aqui na semana passada que o amor, ele não suspeita mal, que o amor não tem ódio, que o amor não sente inveja, não tem ciúme, não busca os próprios benefícios. E o amor não quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. Então o amor não quer. Como eu cresci dentro da igreja, o meu pai vai saber muito bem disso, que às vezes ele até dá esses exemplos aqui. A gente cresceu dentro de igreja? Em igreja, meu irmão, é inúmeros problemas. Você sabia que tem irmãs que param de se falar? Não existe mais isso aqui. Uma salva de palmas para isso aí.
Mas eu já vi dentro de igreja, irmãos, pessoas que paravam de se falar porque teve uma votação na igreja do Congresso. Quem é que lembra de Congresso? Só ficou na lembrança agora, né? Tinha os congressos. Os congressos era sexta, sábado e domingo. Quem lembra disso aí, né? Né, Renanzão? Muito congresso, né? Aí, era congresso das mulheres, congresso dos homens, congresso dos jovens, congresso das crianças. Quando terminava das crianças, congresso dos homens de novo, né? E assim vai embora o ano inteiro. Congresso, congresso, congresso. Então, no congresso, o pessoal resolvia fazer o uniforme do congresso. Então, as mulheres vão estar de camiseta azul, saia preta. Os homens de calça preta, camiseta azul. Nessa votação de como ia ser a roupa do congresso, aí o bicho pegava, hein? Porque um sugeria o dourado e preto, o outro sugeria o azul e branco, o outro sugeria o vermelho e rosa, e fazia uma salada. Exatamente. Aí falava, então, ó, as opções estão aqui, vamos votar. Aí votava. Uma cor ganhava, mas aqueles que perderam, não. Aqueles que perderam não gostavam que tinha perdido, até parava de falar com o irmão, e um virava a cara para o outro. Isso daí acontecia e com frequência. Então isso daqui é mais normal do que a gente imagina. É claro que hoje a nossa igreja ela tem um outro formato, a gente não lida tanto com isso de congresso em si. Mas problemas entre relações interpessoais são coisas que ainda existem. E como bom cristão que somos, nós temos que saber o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós dentro dessas relações interpessoais. Porque Deus ele deixa muito claro em diversas partes da Escritura, para que a gente tenha o outro em honra, em amor, preferindo até mesmo manter o segundo lugar, para dar o primeiro ao próximo, ao nosso próximo, amém? Fala para o seu irmão assim, prefira o segundo lugar, e o primeiro ao teu próximo. E a Bíblia nos recomenda sempre isso, para a gente se humilhar, para a gente se colocar sempre em segundo plano, e ter em honra os nossos irmãos, preferindo eles em honra, colocando eles na frente, tendo eles em elevada estima. Então, algumas pessoas se chocam, porque acham que aqui não é um ambiente real, e é. Mateus capítulo 5, no verso 9, eu estava falando sobre o trabalho que dá consertar isso daí, ir numa casa e em outra. Quantas vezes eu já falei, Deus, tem misericórdia, que eu vou ter que falar com essa pessoa acerca disso. Aí ia lá, falava, e você via que a pessoa estava fechada. Dá vontade de falar, sai em nome de Jesus. Fechado. Você fala, vai lá, fala com o irmão, pede o irmão, abraça o irmão, não pode ser assim. Deus ele fala para perdoar. Às vezes eu até apelava para um plano mais pesado, falava, olha só a oração que Jesus nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se você não perdoar teu irmão, a Bíblia fala que o vosso Pai que está no céu não perdoará você das ofensas também, né? E aí a pessoa ficava naquela, entre pedir desculpa e ir para o inferno, né? Ela falava, poxa vida, vou ou não vou? Mas era sempre uma luta, era sempre muito difícil. E eu sempre falava, Deus, tem misericórdia, por que eu tenho que ficar fazendo isso? Ir lá e ficar tentando consertar. 2 macacos velhos, né? 2 pessoas assim, poxa, não dá para ficar indo lá falar disso para um e disso para outro. Mas Deus, ele sempre me confortou, porque assim, eu de um tempo para cá, me tomei assim na posição do cara do deixa disso. Eu sou um conciliador nato. Lá no meu serviço, todo mundo sabe, se tá vindo eu, os caras falam, já vem, vai vir com o deixa disso. Tá rolando uma briga entre 2 pessoas do serviço. Aí o cara chega, porque fulano e tal, eu falo, mano, deixa pra lá, isso aí é besteira. Tá. Aí o outro vem falar, cara, deixa quieto, isso aí, deixa pra lá, é coisa pouca. Se eu vejo briga na rua, discussão, aí do nada chamam lá e falam, irmão, vamos pensar, cara, deixa pra lá isso aí, o outro aqui, deixa pra lá. Eu sou um conciliador, e a Bíblia, ela tem uma função fundamental de reconciliação a todos os santos. Fala pro seu irmão assim, você é um reconciliador. Agora, olha só, você não apenas não pode se colocar nessa posição de uma pessoa que gosta da intriga, do confronto, de ficar de cara virada para o irmão, mas você tem que apegar nessa nova vestidura sua. Você é um reconciliador. Você foi chamado para ser um apaziguador, para ser um pacificador. Olha o que diz Mateus capítulo 5, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só. Então, assim, por muitas vezes eu já fiquei muito chateado de ter que resolver uma questão. Só que Deus, ele sempre me confortou com esse versículo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Então, olha só, eles não apenas serão filhos de Deus, porque a Bíblia fala que todo mundo que aceita Jesus é filho de Deus, sim ou não? Mas ela fala que o pacificador será chamado filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas, tanto de dentro da igreja, como fora da igreja, vão ver a sua atitude. A maneira com que você se porta, com que você tenta arrumar as coisas, vai falar, verdadeiramente essa pessoa é um filho de Deus.
esse cara é crente mesmo. Ele é isso aí mesmo. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Todo mundo que carrega o encargo de ser um reconciliador, de ser um pacificador, ele sempre, aonde estiver, vai ser chamado filho de Deus. Aquela pessoa que nunca aguenta nada. Ah, eu vi uma coisa, eu falo 2 tantos para a pessoa. Ah, ele foi falar assim para mim? Foi falar assim para mim, eu também falei isso e aquilo. Já viu aquelas pessoas que falam, eu dou uma boiada para entrar numa briga, e 2 para não sair? Quem já viu gente assim? E aí o cara fica ali relutando naquilo, né? Mas a Bíblia fala assim, bem-aventurados os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Porque essa pessoa que age, que se porta dessa maneira, eu não vou fazer, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou pedir perdão, ele que venha falar comigo. Essa pessoa, se ela estiver dentro da igreja vivendo desse jeito, a pessoa do mundo que está lá fora vai olhar e falar, que isso aí é igualzinho eu, vai vir querer falar de mim ainda ou pregar Jesus para mim? Eles fazem as mesmas coisas que eu, mas aquele que se age de maneira pacificadora, aquele que tenta reconciliar, que o tempo inteiro está falando, não, deixa para lá, isso daí é bobagem, isso daí é besteira. Irmão, vê por esse lado aqui, olha só como isso aqui não pode afetar a sua vida e roubar a sua salvação. Essa pessoa, ela sim será chamada filho de Deus, ela será reconhecida. 2 Coríntios 5,19, olha só como Deus tem para nós o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Fala para o seu irmão, Deus reconciliou em Cristo o mundo. Então Deus, olha lá, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, você precisa aparecer para ser chamado filho de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, ser chamado filho de Deus. Isso, ser chamado filho de Deus. E olha só, Paulo, volta para nós, lá em Filipenses 4:2, porque Paulo ele pega pesado, ele entra no profundo da coisa. Paulo ele não apenas pede para elas solucionarem um problema uma com a outra, mas Paulo ele fala o seguinte, ó, peço a Evôdia e peço a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de... Ou seja, não apenas que uma peça perdão para a outra, não apenas que uma pare de fazer oposição à outra, vire a cara, fixem sem falar, mas eu peço que vocês ainda pensam da mesma forma no Senhor. Vocês precisam pensar da mesma forma. Então Paulo ele pega pesado, ele vai lá no profundo, ele não apenas está dizendo para pedir perdão, para perdoar uma outra, ele está sugerindo um quebrantamento mais profundo, que você crucifique o seu ego e diga, sabe, eu vou escolher pensar igual a você. Talvez eu não estava tão certo do jeito que eu estava pensando, mas o seguinte, eu quero te pedir perdão, e não apenas pedir perdão, vamos fazer daquele jeito que você estava sugerindo? Que eu acho que aquele jeito também vai ficar muito bom. Então Paulo estava pedindo para que aquela pessoa crucificasse o seu ego, para que ela voltasse atrás, não apenas no pedido de perdão, mas fizesse aquilo que o outro estava pedindo. Quem esteve na semana passada no Up Group, eu contei um caso específico meu, que aconteceu dia 25 de setembro, então faz aí pouco mais de 20 dias lá no meu serviço. Eu contei tanto na Suzane quanto lá, que houve uma discussão entre eu e uma pessoa, e ó, foi algo, irmãos, tão fora da curva, que o pessoal que trabalhava comigo olhou e falou, cara, o que aconteceu com você hoje, mano? Ninguém estava entendendo nada, você discutiu assim. E eu olhei e falei, cara, não sei, eu acordei irritado, mas ó, aquilo me fez tão mal, mas tão mal que eu não consegui tomar café da manhã direito. Parecia que tinha algo aqui, ó. E eu engoli, e eu não estava mal, porque o que aquela pessoa me falou me incomodou e gerou discussão. Eu não estava mal pelo mérito da questão, querendo provar que eu estava certo, não. Eu estava mal porque eu sabia que eu tinha infringido os estatutos de Deus. Eu sabia que eu tinha ido contra os ensinamentos de Jesus. Ah, aquilo tirou minha paz. Mas ficou horrível. Eu comecei o trabalho e eu não pude pegar no celular, mas assim que eu peguei no celular, 1h da tarde, eu mandei mensagem para aquela pessoa. Eu falei, meu irmão, eu não quero entrar no mérito da questão. Eu só quero te pedir perdão mesmo, por favor. Na hora eu fiquei um pouco com raiva, mas agora isso aqui já passou, não está no meu coração. Eu quero que você me perdoe, eu estou te fazendo um pedido de desculpas. E não apenas eu fiz o pedido de desculpa, como no outro serviço, aquilo que aquela pessoa tinha exigido de mim, eu ainda fiz aquilo lá. E eu cheguei de manhã, e eu cheguei do jeito que aquela pessoa tinha falado para mim, e a pessoa só olhou assim, ficou meio assim, né, tipo assim, poxa, o cara tá daquele jeito que eu falei lá, ele tá fazendo agora, além de me pedir desculpa, ainda tá fazendo do jeito que eu falei, porque é assim que Deus quer que a gente haja. Ainda falei para ele, eu sou um seguidor de Cristo, cara.
E como seguidor de Cristo, eu não posso agir dessa maneira. Eu quero que você me perdoe, por favor. Eu pedi ainda, por favor, para ele me perdoar. Ele me perdoou na hora. E no outro serviço meu, estava eu lá do jeito que ele tinha falado. Aí ele olhou assim, só, meio por baixo assim, e falou, oh, tudo bem, bom dia. Me cumprimentou. E aí ficou tudo certo entre eu e ele. Ou seja, Deus não quer apenas que você peça perdão, mas Ele quer que você ainda se coloque na situação do outro. Ele fala, não apenas estou te pedindo perdão e arrumando as questões entre nós, mas quero também pensar igual a você. Sabe aquelas irmãs que tinham aquele problema, na primeira história que eu falei, sobre o congresso? Saia azul, camiseta branca. É aquela irmã que virou a cara para outra porque não escolheram a roupa dela, e chegar lá e falar, minha irmã, eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei chateada com você, você me perdoe mais. E não apenas me perdoar, mas você sabia que agora eu estou gostando da camisa azul e da saia branca? Você escolheu bem escolhido, eu vou estar muito bem vestido nesse congresso, porque eu sei que você escolheu bem vestido, porque eu escolhi pensar igual a você. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Fala para o seu irmão, é isso que Deus quer de mim e de você. Agora olha só o que diz, 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Por isso, seguindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós cristãos vencemos pela graça. Não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, mas pela graça. Fala pro seu irmão, pela graça. E essa graça é trazida a nós através da revelação de Jesus Cristo. Agora, como que Jesus é revelado a nós? Jesus é revelado a nós através da nossa proximidade para com Ele. Nós temos que se aproximar de Jesus para que Ele se revele cada vez mais e a graça nos alcance cada vez mais, ela abunde dentro de nós. Ou seja, temos que ter revelação de Cristo. O segredo na vida cristã é a graça de Deus. E essa graça vem através da intimidade com Deus. Agora, como ser mais íntimo de Deus? Tem um texto que eu gosto muito da Bíblia, Tiago 4,8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Como ser mais íntimo de Deus? Fala para o seu irmão, como ser mais íntimo de Deus? Olha só, Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha lá, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Outras versões, coloca para nós aquela NAA que estava, o Gabriel. Olha só o que diz a outra versão. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a... Ou seja, o grau de intimidade que uma pessoa terá com Deus é determinado por ela. A intimidade que você tem com Deus é determinada por você mesmo. Fala para o seu irmão assim, você que determina o grau de intimidade que você tem com Deus. É você que determina o grau de intimidade que você tem com Deus. Ou seja, se a graça é revelada através da revelação de quem é Jesus, você só vai saber quem é Jesus se de fato você se achegar a Ele. Acho que foi ontem, o Wagner me mandou até um vídeo, né, Wagner? Que a moça dizia, você até pode dizer que conhece o Neymar. Quem aqui conhece o Neymar? Só que se você bater na porta da casa dele, ele vai abrir para você? Não, porque você conhece. E a Bíblia traz muito isso acerca de Deus. Que muitos estarão diante dele falando, em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios. Ó, eu conheço você. E Jesus vai olhar e falar assim, tá bom, você até me conhece, mas se afasta de mim porque eu não te conheço. Olha só, que dureza. Então, enquanto você vai estar falando, mas eu conheço você, Deus vai estar falando assim, mas eu não conheço você. Ou seja, nós temos a necessidade de se achegar a Deus, para de fato conhecer Ele com profundidade, para que a graça dele seja revelada cada vez mais, para que a gente possa fluir nas coisas espirituais. Agora, o diabo sabe quando você está se achegando a Deus, e ele faz de tudo para você não conseguir chegar no ponto mais profundo desta relação. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, no versículo 6. Tiago 4, 6, 2 versículos para trás. Ó, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos e dá graça aos. Então a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. As pessoas não sabem. Mas sabe por quê? Que no ambiente de igreja, com irmãos, ou seja na sua família ou qualquer outro lugar, as pessoas não pedem perdão uma para a outra? Porque é soberbo. Porque é orgulhoso. O pedido de perdão, ele requer uma profunda humildade. Da pessoa reconhecer que está errado. Ou, se achar que não está errado, mas quiser fazer o pedido de perdão só para que não haja nenhum fruto ali demoníaco, nenhum desentendimento, aí é necessário mais humildade ainda. De preferir o outro em honra. E a Bíblia fala sobre preferir uns aos outros em honra.
Então a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o tempo inteiro, as pessoas querendo se achegar a Deus, o que falta às vezes é a humildade. Não diante de Deus, mas diante dos homens. E a Bíblia fala que Deus ele resiste aos soberbos. Ou seja, você ouve sobre oração, sobre jejum, sobre leitura da palavra. Você fala, esse é o caminho, vou entrar por ele. Aí você vai. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, Bruno. Chega o Bruno aqui. Bruno é já cara adestrado aqui no ator. Né? Que é um ator top aqui. O Bruno aqui, você vai fazer o papel de Deus. Certo, Bruno? É, papel de Deus. Então, toda vez que eu vou me achegar a você, você vai se achegar um pouco mais a mim. Entendeu? Então, o cara está aqui na vida cristã, na vida com Deus. Certo? E aí, ele fala, nossa, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar, eu preciso jejuar. Porque a Bíblia fala, ó, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ah, glória a Deus. Aí ele vai falar, então eu vou. Aí ele começa a orar, e aí ele vai se aproximando de Deus, e orando, e lendo a palavra, e olha quantas verdades. E ele vai se aproximando, e ele vai se aproximando de Deus, ele vai. Só que o diabo, ele sabe que você está se aproximando de Deus. É engraçado que Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim, o diabo, ele quer parar a sua oração, porque ele sabe que a sua oração irá parar ele. Então assim, ele sabe que isso aqui vai interferir muito, porque a Bíblia fala que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, ele olha e fala assim, esse cara está se aproximando. Se ele chegar a ter um relacionamento muito perto de Deus, ele vai ver a glória de Deus manifesta. E aí, quando você chega nesse ponto da glória de Deus manifesta, aí já é um ponto sem retorno. Você nunca mais para de orar na sua vida. E aí você vai se chegando e Deus vai se chegando. Aí você vai se chegando e Deus vai chegando. Quando chega aqui, o diabo percebe, aí ele solta o inferno inteiro atrás de você. Quer falar, não, esse cara não pode. Aí muitas vezes ele vai agir naquele assunto que ele sabe, que você é uma pessoa orgulhosa. E ele vai causar um desentendimento. Por que fulano não me cumprimentou hoje no momento conexão da igreja? Por que fulano não falou comigo no up group? Por que cicrano me viu e fez que não viu? Porque às vezes o cara tá com a cabeça no cachorro que ficou em casa, meu irmão. A Bíblia até fala, tudo que for honesto, de boa fama, nisso pensai, porque se seus olhos forem bons, no seu corpo há luz. Ou seja, tem que olhar as coisas dessa maneira. Se ele não falou comigo, eu irei falar com ele. O irmão passou direto, será que ele tem alguma coisa contra mim? Eu não sei, mas eu vou lá falar com ele. Meu irmão, vem aqui me dá um abraço. Deus abençoe, vamos ter um culto maravilhoso. E aí o diabo sabe que você nessa parte peca muito. O que ele vai fazer? Uma situação aparecer. Aí chega, você está lá dentro de casa, né? Aí a esposa fala, amor, essa torneira está vazando há tanto tempo e você não conserta. E aí você lá lendo a Bíblia, orando. E aí você, de novo, mulher, poxa vida, você fala dessa torneira toda hora, eu estou aqui orando, lendo a Bíblia para chegar mais perto de Deus, e você fica falando na minha orelha, vê se cala a sua boca. E aí vira aquela desgraceira toda dentro de casa, e o cara continua lá lendo a Bíblia, porque ele acha que vai dar certo. Mas ele não sabe que ele já caiu na cilada do diabo. Porque o orgulho dele de não pedir perdão à esposa, não tratar ela com honra, o que acontece agora? A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, eu estava indo na direção de Deus e Deus estava vindo na minha. Só que agora eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Eu brigo com a esposa, eu brigo com os filhos, eu brigo com o irmão da igreja. Fiquei sabendo, fulano, que fulano falou mal de você lá no up group da Suzane. Falou de você. Aí a pessoa não aguenta, porque ele é orgulhoso. Falou de mim? É ele que é, ó. Isso. É ele que é assim. Aí começa a falar um monte de coisa do cara. Porque não aguenta, porque é muito orgulhoso. Ele não consegue ouvir aquilo. Fala, ele falou. Poxa vida, ele falou, que pena. Mas não tem problema não. Eu continuo amando ele em Cristo Jesus. Quando eu ver ele, vou abraçar ele. Vou pedir perdão se eu chateei ele em alguma coisa. Porque eu quero ficar bem com os meus irmãos. Eu quero estar próximo de Deus. Não, aí você age com orgulho. Você agiu com orgulho e falou, não, é ele que é isso e aquilo. O que acontece agora? Você falou mal do seu irmão? Deus, ele vai te resistir. Ou seja, você vai estar caminhando na direção de Deus. Porque resistir é diferente. Eu estava me achegando e estava se chegando. Agora você vai me resistir. Põe a mão aí. Aí eu vou estar querendo ir na direção de Deus. Ai, Deus, como eu quero estar mais próximo. Estou jejuando já há 5 dias. E estou orando 2 horas e estou indo. Só que você não vai chegar lá nunca. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que no dia que você chegar, vem chegando, e fosse chegando, até a ponto de acontecer isso aqui, ele sabe que aqui agora ele não vai poder mais parar você nunca mais. Tanto é
que a Bíblia, ela deixa bem claro uma resistência que nós temos contra o diabo através da leitura, do jejum, da oração, dizendo assim, resistir ao diabo. E ele vai perseguir você? E ele vai matar você? E ele vai soltar o inferno contra você? Ele fala sobre uma resistência a ponto de o diabo começar a fugir de você. Ele fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você vai resistindo, se achegando, e Deus vendo que você é fraquinho, mas você está se esforçando, e vai chegar nesse ponto que você estiver próximo de Deus o suficiente, aqui é um ponto de vitória. Aqui é um ponto de graça, de manifestação da presença de Deus. Aqui é um ponto onde o diabo fala, agora eu vou ter que fugir desse cara. Eu não posso mais ficar perto aqui não. Aonde você chegar, o diabo vai ter que correr, porque ele fala, agora eu não posso mais tentar ele, ir para cima dele. Antes eu até dava conta, mas agora ele tá... Obrigado, viu, Bruno? Uma salva de palmas pro Bruno. E o diabo vai saber, vai falar assim, agora eu não posso mais nada contra ele, eu não posso ir mais para cima dele. Mas você é roubado muitas vezes por esse orgulho. O orgulho de, falou de mim, eu vou falar também. Fez isso para mim, eu vou fazer também. Eu pago na mesma moeda. Só que a palavra de Deus não ensina dessa maneira. A palavra de Deus fala assim, para a gente bem dizer aquele que nos maldiz, fazer o bem àquele que nos querem mal. Orar pelos nossos inimigos. Se é isso, até com o povo de fora, quanto mais com o povo de dentro. Você precisa estar unido ao teu irmão. Você precisa fazer uma escolha na tua vida de nunca mais se ofender com coisas pequenas, com coisas banais. Algumas ofensas são muito grandes, sim, é verdade. Eu falei disso aqui no primeiro domingo, um pai que abusa de uma filha. São coisas assim que é dureza. Ainda assim temos que perdoar, mas tem coisas, meus irmãos, dentro da igreja. Duas irmãs que não se falam por causa da camiseta branca e blusa azul. Você entendeu? Isso é inaceitável. Dentro da perspectiva de ser crente, de estar na igreja, no ambiente social de Deus... Se você é um filho de Deus, você é um pacificador, você é um reconciliador, você não é um criador de problemas, você nunca mais vai criar problemas na sua vida. Você é um poço de amor, você é o próprio amor ágape de Deus. Na semana passada nós falamos muito disso, que Deus é amor e o nosso espírito está unido com o Senhor. Ou seja, se Ele é amor, você também é amor. Fala para o seu irmão, você é amor. Fala, você é o próprio amor de Deus. Então não tem mais como alguém ferir você, porque você é o próprio amor de Deus. Você precisa escolher andar em amor. Então, ele resiste aos soberbos. 1 Pedro 5, no versículo 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6. Olha só como o apóstolo Pedro, ele fala igualzinho ao apóstolo Tiago. Né? São dois livros diferentes, escritos por pessoas diferentes, mas o espírito é o mesmo. Olha só. Rogo igualmente aos jovens. Sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros. Cingir-os todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha só. E aí ele continua, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos... Olha só, como esse verbo, humilhem-se, né? A minha versão aqui que eu coloquei vai falar humilhai-vos, humilhai-vos. O verbo ele está no imperativo, é uma ordenança. Humilhai-vos. Fala para o seu irmão, humilhe-se. Isso, humilhe-se, humilhai-vos. Em nenhum lugar da Bíblia vai mostrar para você pedir para Deus humildade, sabia? A Bíblia fala para você pedir sabedoria. A Bíblia fala que você pode pedir riquezas. A Bíblia fala que você pode pedir muitas coisas para Deus, mas humildade é uma das coisas que a Bíblia nunca falou para a gente pedir. Porque não tem como Deus humilhar você. Deus, ele não humilha ninguém. Inclusive, o que ele quer é o contrário. Olha só. Fala assim, para que ele em tempo oportuno vos... Fala assim, Deus quer te exaltar. Mas aí passa pelo crivo de você se humilhar. Entenda uma coisa, Deus não humilha ninguém, é você que tem que se humilhar. Fala para o seu irmão, é você que se humilha. Isso, humilhai-vos para que ele possa te exaltar. É tomar uma condição inferior. É pedir perdão, é perdoar, é abraçar, é preferir o outro em honra, é preferir aquilo que o outro sugeriu. Desde que não seja para ferir. Não se pode haver nenhum tipo de animosidade entre irmãos. Fala para o seu irmão, não pode haver animosidade entre irmãos. Então é isso que a Bíblia nos traz. Para ele poder fazer isso, você tem que escolher se humilhar. Para ele te exaltar, você tem que escolher se humilhar, se quebrantar, escolher se crucificar. Não tem jeito. É que às vezes a pessoa aceitou Jesus, mas parece que está grudado na cruz com velcro. É fácil de sair, né? O bonequinho está lá, de vez em quando... não estou mais.
Acontecem umas coisinhas, o cara desce com uma facilidade. Você tem que escolher deixar de lado o ego, se crucificar. Não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Deus quer que eu ande bem com aquele irmão, então eu vou abraçar ele, vou beijar ele, vou falar que está tudo em paz. O que depender de mim, que nem Paulo fala, o que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Depende de você? Está na sua mão? Você pode resolver? Então faça para ontem. Seja humilde, fala para o seu irmão, seja humilde. Agora olha só. Ele não vai nos forçar a ser humilde, é nós que escolhemos ser humilde. Agora, escolher se humilhar, eu vou deixar para os irmãos aqui 3 dicas hoje de como fazer. Como que eu posso fazer para escolher me humilhar? A primeira dica, escolher negar a si mesmo e favorecer o próximo. Escolher negar a si mesmo e favorecer o próximo. Fala para o seu irmão, negue a si mesmo e favoreça o próximo. Isso. Eu quero viver uma vida onde eu possa me humilhar para que Deus me exalte, porque é isso que está falando aí, ó. Eu me humilho assim como Deus quer e Deus ele vai me exaltar, certo? É isso que a palavra de Deus diz, sim ou não? Eu quero escolher me humilhar. Primeiro passo, escolher negar a si mesmo e favorecer o próximo. Fala para o teu irmão assim, escolha humilhar a si mesmo. Diz assim para ele, e favoreça a mim. É engraçado que você não percebeu que ele também falou para você, né? Favoreça a mim. Vai lá, de novo, olha para o outro irmão, fala para ele, negue-se a si mesmo. E favoreça a mim. Olha de novo mais uma vez, vai. De novo. Negue-se a si mesmo. E favoreça a mim. Olha só. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Deus tem exaltação para você, mas passa pelo meio de você se humilhar. Segundo, escolher ser duro com você mesmo e compreensível com os outros. Você sabia que a nossa tendência é o contrário? A gente gosta de ser duro com os outros e compreensível com a gente. É ou não é? Se você falar um erro muito grande aqui, Davi, que ficou com a mulher do cara, ainda mandou o cara para morrer e tal, o que você acha? Aí você vai falar, cara miserável, hein? E ainda ganhou o benefício da benevolência de Deus, da misericórdia de Deus. Aí você vai falar, caramba, Fala, mas o que ele merecia? Sei não, Deus é muito bonzinho, né, mano? Perdoar esse cara. Mas e se fosse você no lugar dele? Então, geralmente, a gente quer ser muito duro com os outros e compreensivo conosco. Mas, aqui, eu estou falando para você, escolha ser duro consigo mesmo e compreensível com os outros. Olha para o seu irmão mais uma vez, fala para ele assim, seja duro com você e compreensível comigo. Eu sempre falo isso para alguns irmãos, quando falam, mas é que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. Eu falo, mas irmão, e você também não tem todas as suas dificuldades? Você também não é tão... Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer, é olhar um pouco mais com dureza para mim e mais compreensivo ao próximo. É por isso que, eu trato a pessoa muito bem, ainda que ela tenha topado feio na vida. E eu falo, mas eu amo a sua vida, vem cá, vamos tratar de você, ô ovelhinha perdida, vamos dar um banho, tirar a lama da bota, vamos dar um trato em você. Por quê? Eu aprendi a ser compreensível com o outro e mais duro comigo mesmo. Inclusive, inúmeras vezes, eu olho para o que a pessoa fez e eu falo, Deus, tenha misericórdia, porque eu já fiz tanto isso aí, eu tenho até dó de ir lá falar com essa pessoa a respeito disso, porque eu já pisei tanto na bola desse jeito aí, e eu peço a Deus misericórdia pela vida daquela pessoa. Então seja mais duro consigo mesmo e mais compreensível com o próximo, porque a tendência é o contrário, é você querer tudo para você e para o outro. Não, para o outro eu quero o rigor da lei, e para você? Para eu quero anistia. E pro outro, rigor da lei para ele. Não é assim que pode ser. Mais uma vez, fala pro seu irmão, seja duro com você e legal comigo. De novo, seja duro com você e legal comigo. Esse é um princípio de humildade. Ser duro consigo mesmo e mais compreensível com o próximo, com o erro do próximo. Agora o terceiro, olha só, o terceiro é o mais precioso de todos. Esse aqui é o mais precioso de hoje, Você ser o primeiro a escolher perdoar e pedir perdão. Ser o primeiro a escolher a reconciliação. Tá brigado, tá dividido, virou a cara um pro outro, seja irmãos da igreja, seja dentro de casa. Você precisa escolher ser o primeiro a pedir perdão, ser o primeiro a reconciliar. Isso aí é um princípio de humildade, irmão. Escolha ser o primeiro. Tem coisas que na minha vida eu não permito de jeito nenhum. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Tem coisas que na minha vida eu não permito de jeito nenhum. Uma dessas coisas é ficar brigado com a minha esposa. Eu não permito de jeito nenhum. Nenhuma briga nossa demora mais de 1 hora para resolver. Inclusive, eu até contei há muito tempo atrás, lá na casa da Suzane, né? Que nós estávamos no velório do tio da Suzane. Eu briguei com a minha esposa, ela entrando no carro. E quando a gente desceu em 3 minutos dentro do velório, eu já estava pedindo perdão. Então foi brigar aqui e em 3 minutos eu falei: "Oh, você me perdoa que eu gritei lá?" Ela falou: "Ah, tá, perdoa, você me perdoa também, perdoa." Entendeu? É não permitir, é você ser o primeiro. Ó, eu sou o primeiro a pedir perdão, o primeiro a reconciliar. Esse é o caminho da bênção. Você não sabe, mas se todas as pessoas tivessem a convicção de que o lugar do humilhado não é um lugar ruim, as pessoas prosperariam bem mais, porque a Bíblia fala assim que os humilhados serão. Mas pensa num povo que quer fugir da posição de humilhado. Não aqui nessa igreja. É um povo que gosta de fugir dessa posição. Ah, não, isso é muita humilhação para mim. Mas a Bíblia fala que os humilhados serão. Você não quer ser exaltado não, abençoado? Quem quer ser exaltado aqui, levanta a mão. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. O caminho da exaltação passa pelo crivo de você se humilhar. Seja o primeiro a escolher perdoar e pedir perdão. Olha para o seu irmão pela última vez e diz para ele assim: eu vou ser o primeiro a pedir perdão. Isso, fala, eu vou ser o primeiro a escolher perdoar. Eu vou ser o primeiro a reconciliar. Olha uma competição boa para você aí na sua vida. Começa a competir dentro de casa. Quem vai ser o primeiro a pedir perdão? Quem vai ser o primeiro a reconciliar? Aí, ó. Quero ver você ganhar de mim nessa. Aí. Quero ver você ganhar de mim nessa. Eu vou pedir perdão primeiro que você. Custe o que custar, mas eu vou ganhar nisso daí. Porque isso é a verdadeira vitória. Humilhai-vos para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua palavra. Senhor Jesus, nessa série o poder do amor. Ensina, Senhor Jesus, nós, seus filhos, a andar em amor, a fluir, a mergulhar nessa cultura do amor, Pai. A preferir uns aos outros em honra, honrar, Senhor Jesus, marido honrar esposa, esposa honrar marido, filho honrar os pais. Senhor Jesus, que nós possamos honrar uns aos outros dentro da igreja, os irmãos. Que não haja, Senhor Jesus, nenhuma raiz de amargura, Senhor Jesus, nenhuma contenda, nenhuma intriga, nenhuma fofoca, Pai, que venha nos dividir, mas que tão somente o nosso espírito esteja disposto, Pai, a se humilhar debaixo da Tua poderosa mão, porque nós cremos na Tua palavra, e honra, exaltação virá para aqueles que agem de tal forma, Pai. Nos ajude, Pai, a ir cada vez mais fundo, a mergulhar nessa cultura do amor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam operando em nossos corações desde agora e para todo sempre. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.